refletindo 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Nesta passagem, nós podemos compreender a história de um homem chamado Eli. Eli era sacerdote, Eli tinha 2 filhos, mas a palavra fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Aí nós podemos imaginar, por que os filhos de Eli eram filhos de Belial? A Bíblia nos fala que os filhos de Eli não tinham limites. A Bíblia nos fala que os filhos de Eli roubavam a carne crua do sacrifício. A Bíblia fala que os filhos de Eli prostituíam na porta do templo. E o interessante é que Eli observava, Eli via tudo isso. Porque ele chegou a dizer, meus filhos, não é bom que eu ouço sobre vós. Mas nós percebemos que Eli não tomou nenhuma providência. Ele continuou vendo e permitindo que aquelas coisas continuassem normais, aparentemente. Só que nós temos que entender que nós não podemos ser pais omissos. Porque se nós formos pais omissos, nós vamos pagar um alto preço. Deus nos deu filhos para nós cuidarmos para Ele. Deus nos deu filho para nós orientarmos, para nós educarmos, para nós inculcarmos a palavra do Senhor na mente deles. E eu acho interessante que Eli era sacerdote. Chegou um momento que Deus precisou intervir e Deus falou para Eli que não agradava do que estava acontecendo com ele. E Eli sabia que viria um castigo sobre a vida dos filhos dele. Eli teve algo muito triste, porque Deus disse para ele que a família dele não ia chegar à velhice, que todos iam morrer novo. Deus havia feito uma promessa e agora Deus estava desfazendo a promessa sobre a vida daquele homem que era sacerdote, um homem que poderia ter dado um exemplo para todos. Ele deixou a desejar. E eu pergunto para você, que tipo de pai você é? Você está na mesma condição de Eli? Porque parece que Eli tinha medo de corrigir os filhos, tinha medo de chamar a atenção e de proibir os filhos. Oh, você não vai mexer no sacrifício, você não pode fazer isso na porta do templo, você não pode prostituir na porta do templo, você tem que ter um outro comportamento. Não porque o pai era sacerdote, mas porque ele precisava ter o princípio da obediência. Mas isso não foi inculcado na cabeça de Ofni e Finéia, que eram os filhos de Eli. E hoje em dia nós percebemos também quantos lares os pais veem as coisas acontecendo, quantas famílias estão toda complicada. Por quê? Porque o pai vê que o filho está entrando no caminho errado, mas o pai não tem a solução, o pai não sabe o que fazer, porque o pai tem medo de corrigir os filhos. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Você não pode ser um filho omisso, você não pode ser um pai omisso, você não pode ser uma mãe omissa. Nós precisamos compreender o que está acontecendo dentro da nossa casa. Nós precisamos saber que caminho está trilhando nossos filhos, como eles andam. E nós não podemos facilitando tudo para eles. Então você que está assistindo esse vídeo, presta atenção. Não seja como Eli. Mude o rumo da sua história antes que aconteça algo pior dentro da sua casa. Muda a sua forma de pensar antes que aconteça algo pior na sua casa. Corrija os seus filhos, porque os seus filhos precisam ser amados, mas também precisam ser corrigidos. Presente não vai substituir correção. Presente não vai substituir amor. Tire tempo para os seus filhos. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Inculque a palavra de Deus na mente deles, para que eles sejam diferentes e para que eles não venham ter um final trágico igual tiveram os filhos de Eli. Então eu deixo para a sua reflexão, que tipo de pais vocês são, como anda a sua casa, como anda a vida dos seus filhos. Medite nesta palavra. Medite nesta palavra, porque Deus tem esta palavra para todos nós.